E aí, você também é daqueles que acham que as matérias do básico que você aprendeu na faculdade não servem para nada? As ferramentas matemáticas que você viu lá não têm aplicação prática? Ah, cálculo diferencial integral, mecânica dos fluidos, termodinâmica, transferência de calor. Não uso nada disso. Engenharia não precisa de nada disso. Opa, vamos com calma aí. Não é assim não. E se você tem um bom emprego, muito provavelmente você usa todas essas ferramentas, às vezes sem saber que está usando. E cálculo diferencial integral, principalmente, pode ser um poderoso aliado seu para resolver problemas rápidos no seu dia a dia. Quer ver um exemplo? Fica comigo aqui, eu vou te dar um exemplo disso. Normalmente, as frações de petróleo, elas não eluem todas na cromatografia. Perfeito? Normalmente, as frações com mais de 20 átomos de carbono ou com mais de 30 átomos de carbono sequer são detectadas nos cromatógrafos. E são muitos hidrocarbonetos. Na verdade, é a maior parte deles, na maioria dos casos. Certo? Então, o que o pessoal faz? A gente detecta até os hidrocarbonetos com 19 átomos de carbono e daí para frente, meu amigo, é C20+. Uf! Tudo isso modelado como se fosse um bolo só. São quase infinitos componentes ali dentro. E esses componentes, os mais pesados, certo? Se forem colocados, truncados, todos numa fração só, às vezes podem prejudicar a sua modelagem termodinâmica. Por quê? Porque os hidrocarbonetos pesados podem influenciar a pressão de bolha do fluido de reservatório. E muito mais, mas muito mais, a pressão de orvalho, se o fluido de reservatório for gás. A pressão de orvalho de um gás é extremamente sensível a traços de pesados. Perfeito? Então vale a pena você detalhar um pouco mais a fração C20+. Certo? E como é que a gente faz isso? Está aí um bom exemplo de aplicação da ferramenta de cálculo diferencial integral e cálculo numérico. Vamos dar uma olhadinha. Essa técnica aí, olha só, ela data de 1987. Nosso amigo Shibata já tinha proposto essa metodologia, dizer que os hidrocarbonetos da fração C20+, teoricamente seguem um decaimento exponencial. Essa variável I aqui, essa variável aqui, é a variável da distribuição, ela é o número de átomos de carbono. Começa em 20, por exemplo. Então vai 21, 22, 23. E à medida que você vai aumentando o número de átomos de carbono, certo? Você vai diminuindo exponencialmente a concentração dele. Perfeito? No óleo. E por hipótese também, a fração molar é dada pela distribuição, a fração molar do cara que tem I átomos de carbono é dada pela distribuição avaliada em I, dividido pela integral da distribuição, certo? Nos limites de integração. Normalmente, como a distribuição começa em 20, né? Esse limite inferior aqui é 20, e normalmente a gente usa o limite superior como sendo 80. Dificilmente vai ter lá, para os óleos mais ordinários, dificilmente vai ter lá um componente com mais de 80 átomos de carbono. Certo? Então, eu acho que essa é uma técnica bem interessante, né, para você resolver, para você fazer o splitting da sua fração, detalhar um pouco mais para facilitar a sua vida na hora de você modelar o fluido de reservatório. Então vamos continuar aqui. Então olha só, essa modelagem, você precisa determinar as constantes de distribuição C e D, certo? E como é que você faz isso? Ora, você tem que normalizar
a sua fração, né? A soma das frações molares tem que dar 1. Então, se você integrar isso aqui de 20 a 80, tem que dar 1. E aí você consegue calcular a constante de normalização. E a constante de decaimento? Como é que faz? Olha, ela vem do valor médio, certo? O valor médio da distribuição tem a ver com o peso molecular da distribuição do C20+, que é determinado no laboratório, certo? Essa simples relação aqui, ela estabelece uma relação entre o número de átomos de carbono médio da fração e o peso molecular dela que você tem no laboratório. Integrando o primeiro momento da distribuição, tá aqui, você pode tirar a sua constante D, a constante de decaimento, e aí está totalmente determinado a sua função de distribuição. E isso é puro cálculo diferencial integral aplicado a misturas contínuas, a variáveis contínuas. E é claro que variáveis aleatórias contínuas, elas são, vamos dizer assim, não dá para discretizar, elas são infinitas, né? De alguma maneira você precisa discretizar isso porque você não está interessado em trabalhar com infinitos componentes. Perfeito? Então, se você fizer uma mudança de variáveis aqui, você pode aplicar a técnica da quadratura, a quadratura de Gauss-Laguerre generalizada. Perfeito? Muito bem lembrada pelo Shibata já em 1987. Essa integral aqui, submetida a essa mudança de variáveis aqui, dá esse resultado. Porque esse aqui é um valor generalizado para você aplicar a quadratura nos limites 0 e delta. Olha a aplicação do cálculo numérico aí, certo? Então, qual é a grande jogada? Com a massa molar média e os limites de integração, você resolve numericamente aquela equação para delta e aí obtém as duas constantes da sua distribuição. Perfeito? E você vai aproveitar essa mudança de variáveis para efetuar a sua quadratura generalizada. Você vai representar essa função de distribuição contínua por apenas 2 ou 3 pontos de quadratura e está caracterizada a sua fração C20+. Como é que a gente vai fazer isso? Ora, vai aplicar a quadratura nos limites 0 a delta, certo? Uma vez que n é um número inteiro escolhido arbitrariamente pelo usuário, a determinação dos pesos e pontos de quadratura é baseada no fato de que a integração é exata, certo? Quando g é uma função polinomial de grau até 2n-1. Isso é um resultado clássico da quadratura gaussiana. E aí, se você escolheu modelar o seu C20+ com 2 pontos de quadratura, basta você fazer o z como sendo uma potência, certo? E realizar analiticamente essas integrais aqui e igualar o resultado da quadratura. E aí você tem que resolver numericamente esse sistema de 4 equações aqui para 4 incógnitas, os 2 pesos e os 2 pontos de quadratura. E note que a soma dos pesos de quadratura, que dá isso aqui, perfeito? Normalizado vai somar 1, certo? Se você dividir por isso aqui, eles são as frações molares dos novos pseudocomponentes que estão ali caracterizando a sua fração C20+. Toda vez que eu recebo um fluido de reservatório para trabalhar, eu aplico essa técnica para expandir a minha fração C20+, e poder começar a modelar o fluido. Viu esse exemplo? Um exemplo prático da aplicação de cálculo diferencial integral e cálculo numérico no dia a dia do engenheiro que trabalha com fluidos de reservatório de petróleo. É útil, sim. Respeite. A gente pode fazer muita coisa bonita com essas ferramentas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês quiserem fazer algum comentário, quiserem discutir algum detalhe sobre a técnica, eu fico à disposição. Podem colocar os comentários de vocês aqui. Perfeito? Um grande abraço aí e até a próxima.